Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcos Vinícius Mais Monteiro Bispo, sou bolsista do ICFAPESB e agora irei apresentar para vocês sobre a minha pesquisa desenvolvida ao longo desse ciclo 2020-2021, que foi orientada pelo professor Juarez Rupp Filho. Esse trabalho é da área de conhecimentos de engenharias, cujo título do projeto é A Tecnologia LC3 aplicada a resíduos da indústria da construção civil, e o título do plano de trabalho é Incorporação de resíduos da indústria da construção civil para a produção de cimento LC3. Atualmente há uma grande preocupação com relação à sustentabilidade nos diversos ramos da sociedade, com discussões voltadas à preservação dos recursos naturais existentes e à minimização dos impactos ambientais causados pela ação antrópica. Por conta disso, um setor muito estudado é o da indústria da construção civil, que gera justamente esses impactos ambientais. Dentre eles, está a grande emissão de CO2 para a atmosfera por parte da indústria cimenteira, durante a produção do clinker, que é o principal constituinte do cimento Portland, e uh, a, a grande deposição de resíduos de forma incorreta no meio ambiente. Portanto, o projeto de pesquisa objetivou aplicar a tecnologia LC3, Limestone Calcined Clay Cement, ou cimento de calcário e argila calcinada, em composições que utilizem resíduos da própria indústria da construção civil, de modo que sejam avaliados os efeitos que elas exercem quando aplicados em substituição a materiais de melhor qualidade. Bom, estratégias com potencial para diminuir os impactos ambientais provocados pela produção de cimento Portland já estão sendo aplicados pelas indústrias. Atualmente, um dos mais importantes envolve a substituição do clinker por materiais substitutos ou materiais cimentícios suplementares. A tecnologia LC3 ela está fundamentada basicamente em misturas ternárias, que é composta por clinker, filé calcário e argila calcinada. Portanto, as misturas com cimento LC3 utilizadas foram misturas justamente ternárias, como eu comentei agora, compostos por cimento Portland do CP Sincari, da marca Campeão, resíduo de cerâmica vermelha, produzido a partir de blocos de vedação danificados após sinterização e estocagem, que foram coletados do próprio pátio da olaria, utilizado como adição mineral, e o filler calcário, que é o calcítico dolomítico, que é oriundo do descarte de tintas, em que ele é utilizado na produção de massa de preparação de superfície, que foi utilizado como filler. A análise experimental é realizada através da composição de misturas LC3 contendo resíduos da indústria da construção civil com a mistura de referência, composta somente por cimento Portland. Foram acompanhadas as evoluções da resistência à compressão axial e do módulo de elasticidade estática, as variações da porosidade aparente, a cinética das reações de hidratação por meio da análise termogravimétrica, TG-DTG, e as alterações microestruturais por difratometria de raio-x. As composições estudadas nas pastas de cimento estão indicadas abaixo, bem como as composições utilizadas nas argamassas. Como nós podemos ver aqui, nós temos apenas nas pastas duas misturas, que foi o sistema que a gente chamou de referência, que contém apenas o cimento Portland, o sistema LCR, que é basicamente o LC3, composto por esses três compostos, esses três resíduos, e na mesma relação ao cimento 0,45, enquanto que nas argamassas nós fizemos três misturas, uma para cada, só que em 6 no caso, né? 6 misturas, cada uma com duas relações água-cimento diferentes. E proporções de areia também diferentes. Bom, a evolução da porosidade aparente das pastas de cimento é apresentada na figura abaixo. A gente consegue perceber que a incorporação do RCV na composição do aglomerante hidráulico aumentou a porosidade aparente da amostra em comparação com a referência em aproximadamente 32%. Esse comportamento evidencia alterações na microestrutura da matriz cimentícia devido ao efeito pozolânico e pelo efeito filler. A evolução da resistência à compressão das argamassas é apresentada agora. A análise dos resultados evidencia que a resistência à compressão das misturas LC3 diminuiu significativamente nas primeiras idades. Porém, evidencia-se uma tendência de evolução mais significativa com o transcorrer do tempo, ou seja, que a resistência à compressão atinge valores maiores em idades mais avançadas. A figura a seguir apresenta agora a resistência à compressão relativa dos cimentos LC3 em relação aos respectivos cimentos de referência. A gente consegue observar que a relação água-aglomerante exerce influência na resistência à compressão relativa dos cimentos LC3. A redução da relação água-cimento, ou água-aglomerante nesse caso, de 0,55 para 0,45, pouco impactou na resistência relativa das argamassas. Entretanto, como a gente consegue perceber na relação água-aglomerante de 0,35, observou-se que houve um acréscimo na resistência relativa quando comparado com as demais. Isso indica que a utilização do RCV e do filler calcário nas composições de misturas LC3 é melhor explorada quando utilizada em baixas relações água-aglomerante. Agora, apresento para vocês a evolução da porosidade aparente das argamassas.
Esse gráfico envolve os dados de referência, bem como os dados do sistema LC3, ou LCR nesse caso, né, que é o cimento LC3. A incorporação do RCV e do filo calcário na composição do aglomerante hidráulico aumentou a porosidade aparente das amostras em comparação com as respectivas referências. A mesma coisa aconteceu com as pastas de cimento. A variação da evolução da porosidade aparente das argamassas do sistema LCR em comparação com a referência está listrada abaixo. A gente consegue perceber que a relação água-aglomerantes influencia na variação da porosidade. Dentre esses dados, a gente consegue observar que as misturas na relação água-cimento ou água-aglomerantes de 0,35 foi a que apresentou a maior variação, com uma variação média da porosidade de aproximadamente 31%. Além disso, a gente consegue perceber agora a variação do modo de elasticidade das argamassas LC3 e das referências, né? Note-se que ocorreu uma diminuição média de aproximadamente 4%. E que essa diferença entre os modos de elasticidade é menos significativo quanto menor for a relação água-cimento. Agora eu vou apresentar para vocês o difratograma observados tanto para o cimento LCR, ou o cimento LC3, quanto também para a referência. A gente consegue perceber, tanto nas idades, aqui no caso é para a idade de 7 dias, aqui é para a idade de 28 dias, e aqui é para a idade de 91 dias. A gente consegue perceber, para os três casos, que a substituição parcial do cimento por fila calcário e pelo RCV mantém os difratogramas similares aos observados nas pastas de referência, com exceção da intensidade dos picos dos compostos hidratados e, obviamente, pela identificação dos materiais constituintes das respectivas adições minerais. Como a gente consegue perceber, no cimento LCR apresenta o quartzo, que é justamente devido à inserção dos materiais na nossa composição. Bom, considerando a capacidade do RCV em formar compostos hidratados e a redução da resistência à compressão proporcional à substituição parcial feita, é possível dizer que a utilização do RCV e fila calcário como adições minerais garante uma destinação mais adequada dos resíduos estudados e que é possível a sua aplicação no dia a dia. Bom, aqui estão algumas das nossas referências bibliográficas utilizadas. E eu quero deixar aqui meu agradecimento ao FOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, por fomentar e inserir o estudante na graduação à pesquisa de maneira exemplar. Quero agradecer também ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ao PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, e à FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Obrigado e até mais.